As manifestações em favor do governo Bolsonaro foram, na verdade, um sucesso de público, ainda que a gente não possa chamar aquilo de povo, porque não tinha pobre, não é? Só tinha de classe média para cima. Mas aí o presidente, empolgado justamente com aquela gratidão, ele acabou se exaltando e, novamente, acusando os ministros do Supremo Tribunal Federal de agirem em causa própria e não em causa da República, ameaçando-os, e dessa vez com a convocação do Conselho da República. Mas aí, logo depois dessa, que não foi nem um anúncio, mas ele apenas aventou essa possibilidade. E logo em seguida havia uma notícia do presidente da Câmara, que é inclusive seu aliado, chamando aquilo de bravata. Eu chamaria de mais um factoide. No caso, o quarto episódio da série Factoides do Bolsonaro. A ideia para se tirar daí uma conclusão é de que ele, chamando o Conselho da República, estaria disposto a chamar, a convocar o Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio, que é aquele estado de restrições às liberdades, e que possibilitaria a ele, Bolsonaro, utilizar de poderes especiais, funcionando como uma espécie de homem forte, mas tudo dentro da Constituição e dentro de prazos estritamente estabelecidos pela mesma Constituição. Mas a gente, para entender a menção a esse Conselho da República, antes chamado pelos militares, nos governos militares, de Conselho de Segurança Nacional, a gente tem que remontar, a fazer uma regressão histórica para os governos justamente dos militares. Na época, quando se falava em Conselho de Segurança Nacional, que é hoje o Conselho da República, né? Aí a República tremia. Por quê? Porque os integrantes eram todos controlados pelos militares, desde o presidente da República, que era um general ou marechal, aos presidentes da Câmara e do Senado e do próprio Supremo Tribunal Federal, que eram homens de absoluta confiança do regime, e ali não havia condições de qualquer discrepância. Então, se o presidente chamasse o Conselho de Segurança Nacional, aí sim haveria realmente consequências, e consequências graves. Então vamos começar aqui pela composição do Conselho da República, que na realidade é grado, na sua grande maioria, de pessoas ou de autoridades contrárias aos rumos que o presidente está dando, né, ao seu governo. Como é integrado o Conselho da República, não é? Segundo o artigo 89 da Constituição, item 1º, compõe, né, o Conselho da República o vice-presidente da República. 2, o presidente da Câmara dos Deputados. 3, o presidente do Senado Federal. Aqui o presidente, de forma equivocada, citou o presidente do Supremo Tribunal Federal, que não integra o Conselho da República, segundo a Constituição. Mas o próprio Luiz Fux disse que, se chamado, convocado ou convidado para ir, não iria. O mesmo dizendo vários outros deputados que integram, o mesmo conselho. Os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados designados na forma regimental. Os líderes da maioria e da minoria no Senado. O ministro da Justiça. 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, todos com mandatos de 3 anos, vedada a recondução. 2 nomeados, sendo que 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Aí a gente já viu a confusão
no que ia se meter o presidente convocando o tal do Conselho da República. Mas o que é que ele queria mesmo? Quais são os poderes desse Conselho da República, que juntamente com o Conselho de Defesa Nacional, que é outra composição, mas ali restrita também ao mundo político e ao mundo militar. Então, aqui no artigo 136, diz que, da Constituição, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa, que no fundo é o estado de sítio, para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções na natureza. Olha, não existe nada disso. Então, essa convocação, ou essa lembrança, ou essa alusão ao Conselho da República soa como completamente inútil. 137 diz que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização do Congresso Nacional para decretar o estado de sítio nos casos de, primeiro, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, resumindo a ópera, é mais um factoide, porque isso aí não vai se traduzir em nada, como tantas outras daquelas bravatas presidenciais.